Meus amados irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor Jesus. Este é o canal Antioquia, um instrumento de Deus para abençoar a sua vida. Quero, neste momento, pedir a sua gentileza, o seu favor, de se inscrever no canal, compartilhar as mensagens, fazendo com que o nome do Senhor Jesus Cristo vá mais longe. É esse o nosso propósito, é essa a nossa decisão e cremos que Deus tem espalhado a sua palavra para que muitos outros possam ouvi-la e receberem a salvação para suas almas. Convido-vos para lermos no primeiro livro dos Reis, capítulo 19, a partir do primeiro versículo, que diz: E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como totalmente matara os profetas à espada. Então Jezabel mandou uma mensagem a Elias a dizer-lhe: Assim me façam os deuses e outro tanto, se de certa manhã a estas horas não puser a tua vida como a de um deles. O que, vendo ele, se levantou e, para escapar com vida, se foi e veio a Berseba, que é de Judá, e deixou ali o seu moço. E ele se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro e pediu em seu ânimo a morte e disse: Já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. E deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. E eis que então um anjo o tocou e lhe disse: Levanta e come. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água. E comeu, e bebeu, e tornou a deitar-se. E o anjo do Senhor tornou segunda vez e tocou e disse: Levanta-te e come, porque muito comprido te será o caminho. Meus amados, nós queremos então, baseado nesse texto, trazermos uma mensagem sobre o tema: no início e no final, Ele é Deus. Nós estamos tratando do profeta Elias, um homem que travou várias batalhas defendendo o seu ministério, defendendo o nome do Senhor. Anteriormente, uma das batalhas, Elias tinha matado os profetas de Baal, que eram as pessoas que comiam à mesa de Jezabel e que profetizavam falsamente sob a encomenda do reinado de Israel, que naquele momento era ocupado por Acabe, mas que quem mandava, na verdade, era Jezabel. Depois desse evento, onde Deus esteve com ele, lá no Monte Carmelo, a Jezabel manda uma mensagem ameaçando Elias, dizendo que, assim como ele matara os profetas de Baal, ele também seria morto como um deles. E isso, apesar do trabalho que Elias havia feito, isso desagradou muito e lhe trouxe muito medo. E a Bíblia diz que ele saiu para escapar com a sua vida. E ele vem lá do Carmelo. O Carmelo fica lá no extremo sul de Israel e vem ao norte. Aliás, ele lá no extremo norte e ele vem ao sul. Cá ele entra cerca de 30 quilômetros, a Bíblia diz que caminham de um dia, e ele entra cerca de 30 quilômetros, deixa ali o seu moço e, desapontado, ele entra e, como alguém que não tinha mais o que fazer, ou que não tinha mais esperança na sua vida, ele se protege debaixo de um zimbro.
O zimbro era uma árvore do deserto, que não tinha muita folhagem, e quando bem crescia, ela chegava a 4 metros. Ali ele ficou, mas Deus é aquele que acompanha os seus. O Deus que esteve com Elias lá no Carmelo, ainda estava com ele. Deus não o abandonaria. Deus não deixaria de lado aquele que tanto fez pelo seu reino, aquele que tanto defendeu o nome do Senhor. Deus então manda que um anjo o desperte, pois ele estava com fome. O anjo vai lá, desperta ele e leva exatamente o que ele estava necessitando. O anjo leva comida, o anjo leva bebida e leva proteção. Ele que achava que estava ali desprotegido, com medo de morrer, mas o anjo leva-lhe proteção também. Ele comeu, bebeu e tamanho era o seu desânimo que a Bíblia diz que ele voltou a dormir. Mas o Deus que não abandona, o Deus que está sempre conosco, quando nós às vezes estamos desanimados, Ele estará sempre conosco. Deus é o nosso socorro presente, diz a Bíblia, na hora da angústia. E Elias estava angustiado e por isso Deus estava ali. O anjo novamente vai a Elias e agora com uma advertência. Elias, levanta e come, porque o caminho será longo. Então, naquele momento, o anjo torna a dar comida, o anjo torna a dar bebida, mas lhe dá também uma advertência de que ele deveria comer, beber e caminhar, porque o caminho era longo. É a prova de que Deus ainda estava com ele. Deus esteve com ele no início, Deus estava com ele na caminhada. E diz a Bíblia que com aquela comida ele caminhou 40 dias e 40 noites, até Horebe, o monte de Deus. Chegando lá, pelo relato bíblico, ele entrou numa caverna. Dá para ver que parece que ele ali tinha encontrado o sossego que ele estava buscando e o isolamento do qual ele necessitava. Talvez passasse pela cabeça de Elias que Deus não estaria mais com ele, já que ele estava na caverna, já tinha encontrado um determinado sossego, mas a Bíblia diz que Deus ainda estava com ele. E Deus aparece a Elias e diz: Elias, o que fazes aqui? O que fazes aí nessa caverna, Elias? E Elias com aquela justificativa: não, porque mataram os teus profetas e querem me buscar também, eu só fiquei e querem me matar também. E Deus diz: Elias, saia da caverna. Saia da caverna. Elias saiu da caverna, ficou à porta da caverna. E houve ali algo maravilhoso na vida de Elias. A Bíblia diz que passou um vento e Deus não estava nesse vento. Passou um terremoto, Deus também não estava nesse terremoto. Passou um fogo, Deus também não estava no fogo. Mas depois veio uma voz mansa e delicada. Era Deus falando com Elias. Deus estava pronto para restituir o ministério profético ao profeta Elias, que pelo seu desânimo queria fugir. Então Deus diz: Elias, volta pelo teu caminho e vai a Damasco. Louvado seja o Senhor. Deus provando, meu amado irmão, minha amada irmã, de que Ele não nos abandona. Nas piores situações, Ele ainda é Deus. Não pense que lá no início da sua fé, você tinha outras experiências e parece que Deus estava mais próximo de você. Nada disso. Ele esteve lá no início da sua fé. Ele esteve em toda a caminhada e Ele está ainda nesses últimos dias, que você acha que é os últimos dias e que Deus provavelmente não esteja mais. Deus está com você. Deus está conosco. O Deus que não abandonou Elias não nos abandonará. Seja qual for a sua dificuldade, seja qual for o seu problema, a caminhada que está longa, o desânimo, as ameaças, as perseguições, nada disso vão fazer com que Deus se afaste de você.
ou se afaste de nós, porque Ele é o nosso Deus. Ele é o Deus que está conosco em todos os momentos e nos perigos mais ainda. Se Ele está conosco na bonança, nos perigos mais ainda, porque Ele sabe que na bonança muitas vezes a gente tem uma solução caseira, ali uma solução humana, mas nos perigos é que só Ele pode nos livrar. A Bíblia traz várias histórias de homens e mulheres de Deus que passaram por dificuldades e que foram livres pela bondade do Senhor, pela mão forte do Senhor. A mão forte que tirou o povo lá do cativeiro do Egito. É a mão forte de Deus que continua conosco na nossa caminhada. É bem verdade que os problemas sempre vêm. Jesus já disse antes que no mundo teríamos aflições, mas Ele nos advertiu, mas tem de bom ânimo. E as aflições vêm e vão, porque nós temos um dono, nós temos um Deus que estende as suas mãos ao nosso favor. Note que Elias estava desanimado, pedindo a morte, dizendo: Senhor, eu não sou melhor do que os meus pais, eu quero morrer. Mas Deus lhe trouxe tudo o que ele necessitava. Trouxe a presença do próprio Deus, a proteção por meio do anjo. Trouxe alimento quando ele estava precisando. Trouxe água quando ele estava precisando. Trouxe conforto quando ele estava precisando. Trouxe a proteção quando ele estava precisando. E trouxe, sobretudo, coragem para caminhar. Elias, apesar de tudo, ele não parou. Ele seguiu a caminhada. Quando Deus disse que a viagem seria longa, ele entendeu que a viagem seria longa e que ele teria que pôr as pernas a caminhar, que teria que pôr os pés a andar. E foi isso que ele fez. Tendo recebido a proteção de Deus lá no Carmelo, ele agora recebe a proteção de Deus também lá no Monte Horebe. O Monte Horebe é o monte de onde o profeta Moisés recebeu as tábuas da lei. Era um lugar simbólico para os judeus, para os israelitas. E foi ali onde Deus apareceu a Elias, lhe deu uma nova vida, lhe deu um novo vigor e mandou que ele voltasse ao seu ofício de profeta, do qual ele havia silenciosamente renunciado. Meus amados, que Deus nos abençoe e nos guarde. E nos ajude para que nada desta vida venha nos desanimar e nos fazer largar a nossa caminhada. Inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim, ouvi e a vossa alma viverá.